Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul. Os dons espirituais. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 1, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas, e a outro, pelo mesmo Espírito, a profecia, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de discernir os Espíritos, e a outro, pelo mesmo Espírito, a variedade de línguas, e a outro, pelo mesmo Espírito, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Portanto, é fundamental entender na palavra de Deus que os dons espirituais, eles são de alta importância para a nossa vida espiritual. É algo maravilhoso para a vida da Igreja de Cristo. A palavra dom vem do grego charisma no singular e carismata no plural. Os dons são talentos e habilidades dadas por Deus à sua igreja, com o objetivo de servir melhor aos santos. Os dons espirituais podem ser classificados em 3 grupos, a saber, os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais. Os dons, na verdade, de revelação servem para a orientação espiritual da igreja e do ministério na sua tomada de decisões. Os dons de poder servem para a manifestação do poder de Deus na igreja através de sinais, através de prodígios, através de maravilhas. E os dons vocais servem para comunicar os desígnios de Deus para a igreja, no sentido de exortar, no sentido de edificar, no sentido de consolar o povo de Deus por meio da elocução ou da palavra, que é a ação de anunciar o pensamento por meio de palavras. Quando observamos a primeira classificação dos dons de revelação, podemos entender que os dons de revelação
são a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Estes dons buscam a orientação divina para a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior à sabedoria humana, um conhecimento superior e um entendimento superior do mundo espiritual para a amada igreja. A palavra da sabedoria se manifesta com a intenção e muita intensidade na vida de Salomão, podemos perceber. E a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos se manifestam ou se manifestavam de forma intensa nos ministérios dos profetas Eliseu e Daniel. Portanto, é fundamental. O Deus da Bíblia é o Deus das grandes revelações. Em Daniel, capítulo 2, e versículo 19 a 22, a palavra de Deus afirma: então foi revelado a Daniel o segredo numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Os dons de poder. Quando se trata dos dons de poder, podemos entender que os dons de poder são dons sobrenaturais pelos quais o poder de Deus se manifesta a fim de transmitir uma resposta miraculosa por meio de uma intervenção até mesmo na natureza física. Todos esses dons espirituais são distribuídos às pessoas pelo Espírito Santo de acordo com sua própria vontade, para benefício e crescimento da igreja, o corpo de Jesus Cristo, para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dons de poder são o dom da fé, os dons de curar e os dons de operação de maravilhas. Os dons de poder se manifestam de forma intensa na vida de Moisés, na vida de Elias, na vida de Eliseu, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, na vida de Pedro, na vida de Filipe, na vida de Paulo. E pode se manifestar na sua vida também e na minha, para a glória de Deus. Portanto, em Romanos capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo afirma, ele menciona a operação destes dons de poder no seu ministério, dizendo, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Lírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, é fundamental manter na igreja, atuante na igreja, operante na igreja, os dons de poder, os dons vocais. Os dons vocais, quando nos prendemos
desta palavra de os dons vocais, podemos entender que os dons vocais ou dons de expressão são os dons do Espírito Santo manifestados por meio de expressões vocais, ou seja, palavras ou orais. E são o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas, o dom de variedade de línguas. Estes três dons transmitidos por meio da língua são os dons da comunicação divina para edificação pessoal do portador do dom e para edificação e exortação espiritual da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo aconselhou os crentes a buscarem com zelo os dons espirituais, dando um destaque especial ao dom de profecia, dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e versículo 6, Lucas revela a operação dos dons vocais em Éfeso, dizendo: e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Portanto, em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 6, Paulo afirma para Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom que há de Deus, que há em ti, o qual te foi dado por imposição das minhas mãos. Paulo aconselhou a Timóteo despertar o dom que já havia nele. Assim, devemos despertar o dom de Deus que já existe dentro de nós, já está na minha vida, já está em tua vida, já está em nossa vida, já está na vida do povo que vai morar no céu.